Ok. Meu nome é Alisson Mike, eu vou resolver a questão 5,85 da sexta edição do Merian. Então, o problema que a gente tem aqui é: os componentes de um dispositivo de comutação são mostrados. Se a haste de controle vertical tem uma velocidade descendente de 0,9 metros quando θ é igual a 60 graus, e se o cilindro está em contato o cilindro A está em contato contínuo com a superfície horizontal, determine o módulo da velocidade c para este instante. Então, se a gente for fazer um diagrama de corpo livre aqui rápido da figura, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma velocidade A 100% vertical, ou seja, um VA. E isso, né, assumindo que a gente tem a base vetorial como J para cima, A para I para a direita e K saindo do plano. A gente vai ter uma velocidade A 100% horizontal, a velocidade B, dada pelo exemplo, 100% vertical, no caso, na direção menos J. E a gente vai assumir uma velocidade c totalmente arbitrária, que nós não conhecemos. Além disso, o que a gente pode observar? A gente pode observar aqui. A gente tem um ângulo θ aqui com a barra, que é esse mesmo θ aqui do C com a vertical. Então, se a gente for fazer uma análise, nós temos mais ou menos isso aqui. Onde em marrom está a barra. E aqui em preto a gente tem um θ. A gente tem um θ aqui. E vamos ter um θ aqui. Então, se a gente for fazer um vetor que vai de B a A, um RBA, meu Deus, BA, ele vai ter, como o tamanho é 75 milímetros, a gente vai jogar para metro, vai ficar 0,075 metros. E aí as componentes vão ser, aqui a gente vai ter o seno, que é oposto ao ângulo dado, então a gente vai ter o seno na direção I, seno θ I. A gente vai ter, no caso da componente vertical, como na direção menos J, menos cosseno θJ. E fazendo uma análise aqui, a gente tem que a direção R de B para A é contrária à direção de B para C. Aqui em cima a gente vai ter o ponto C, aqui no meio a gente vai ter o ponto B, e aqui A. Eles têm a mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, só, né, por convenção, se formos analisar, ia dar no mesmo. Que RBC vai ser igual a mesma coisa no sentido contrário. Menos seno θ I mais cosseno θJ. Certo? Então, vou deixar essa figura aqui. Para a direção VA, a gente vai ter, no caso das equações de movimento, que VA é igual à velocidade de B, com o W da barra, né? W vetorial RAB, de B para A. A gente vai ter essa equação aqui, mais no caso da velocidade relativa, que é C a velocidade de A em relação a B, né? Mas só que eu não vou nem escrever porque a gente não vai ter, os dois pontos são fixos e não tem relação relativa, não tem aceleração e nem velocidade relativa um em relação ao outro. Então a gente vai ter que o VA
Ele vai estar só na direção I. A gente vai ter que o VB, como foi dado na enunciado, ele vai ter menos 0,9 J, né? Ele está em metros por segundo, a gente já converteu o 0,75 aqui para metro, de 75 milímetros. E agora a gente tem que fazer uma análise para a direção do vetor da velocidade angular. Se a gente for perceber, a gente tem a barra, que vai ter uma velocidade A para a direita e uma velocidade aqui B para baixo. Logo, ela está rotacionando no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, se a gente for fazer a regra da mão direita ali, vai estar um K saindo do plano, certo? A gente vai ter vetor K saindo do plano, então. Ou seja, mais K. Vou botar aqui em azulzinho. Mais K, W, que vai multiplicar o vetor RBA. Eu não vou copiar esse vetor porque a gente vai fazer a análise ali em cima. Eu acho que vai ficar bem melhor. O que a gente vai ter? Vou fazer aqui a regra do produto vetorial. A gente vai ter K, I, K vetorial I. A gente vai obter J. E J vetorial que a gente vai obter I. No caso, esse sentido aqui das setas, né? O projeto de seta vai ser o sentido positivo. Então, o que a gente vai ter? Vamos lá. K vetorial I. K vetorial I a gente vai ter simplesmente J. Mais J. Quando a gente for fazer... Vou botar isso aqui. Mais J. E, no caso, o outro a gente vai ter K vetorial J. K vetorial J ia dar menos I. Mas só como a gente tem um menos aqui na inicial do cosseno, esse I vai virar mais, certo? Mais I, o que faz totalmente sentido, porque a gente tem uma velocidade A para a direita. Então a gente vai ter que mais I. Tá uma bagunça ali, mas não tem problema. Mais I. Mais I. Então, rearranjando os termos, a gente vai ter igual a menos 0,9J mais W, travou, e multiplica o 0,075 na direção seno de θJ mais cosseno de θi. Ok? Aqui a gente vai fazer uma análise para poder cortar tempo, que é o vetor VA, ele tem direção apenas I. Então, se ele tem direção apenas I, a direção vertical dele, ou seja, o VAJ, é igual a zero. Se a gente tem que VAJ igual a zero, esse termo aqui, que tem componente J, deve se anular, certo? Então, o que a gente vai ter? Que zero é igual a menos 0,9J mais W, que multiplica 0,75, multiplica 0,075 na direção seno não, cosseno, mas seno tá certo. Na direção seno θ, que já vou substituir por 60 graus. Tá feio aqui, mas tá honesto. 60 graus, no caso, dado pelo enunciado. Esse 9 aqui, 0,9, está negativo, quando passar para o outro lado vai estar positivo. E a gente vai passar esse termo aqui dividindo o 0,9 positivo. Então a gente vai ter um W igual a 13,86. 13,86, no caso, rádio por segunda unidade.
Sabendo o W da barra, a gente pode achar o W, a gente pode achar, no caso, a velocidade VC. A gente poderia achar a velocidade A e fazer VC em relação a A, ou a gente pode, como a gente já sabe a velocidade B, pode fazer VC em relação a B com o W da barra. Então, o que, que a gente vai ter? Só limpar ali. A gente vai ter que VC é igual a VB mais o ômega vetorial RBC dessa vez, que é esse segundo R que a gente achou aqui, contrário ao primeiro, RBC. Tudo vetorial, né? Mas eu vou me dar o luxo de não botar as setas dessa vez. Então, o que, que a gente vai ter? Não sei se esse aqui tá. VC vai ser igual menos 0,9 J, vou aproximar um pouquinho aqui, menos 0,9 J, mais o W que a gente achou, que é 13,86, na direção K, vetorial ao RBC. Agora eu vou copiar o RBC para a gente fazer tudo de novo, que é 0,075, que multiplica menos seno θ i mais cosseno θ j, menos seno θ i mais cosseno θ j. Daí a gente volta no caso do triângulo de novo. A relação entre os produtos vetoriais. K, I e J. Vamos lá fazer por cor para ficar bem explícito. A gente vai ter mais K com I, a gente vai ter J. Como a gente tem um sinal negativo aqui multiplicando o seno antes do I, o sinal negativo vai vir para cá também. Então a gente vai ter menos J. Vou deixar meio poluído assim mesmo, para ficar bem explícito e não ter dúvida. Aí depois a gente vai ter o K vetorial com J. A gente vai ter o K vetorial com J, vai dar a direção menos I. Como os dois já estão positivos, tanto o K quanto o J, a gente só conserva o mesmo. Então a direção desse aqui vai ser os mesmos módulos, mas com menos I. Esse aqui é um jeito que eu faço só para anotar as coordenadas. Aqui. Menos I e menos J. Os módulos são os mesmos, só que vão mudar as coordenadas. Então, o que a gente vai ter? O VC é igual a menos 0,9 J mais esse produto aqui do 3,06 com 0,95 dá 1,04. E a gente vai ter o seno de 60 com cosseno de 60 graus. Né? Menos seno de 60. 60 graus na direção menos J, como eu anotei ali. Opa. Mais, no caso, né? Tava mais antes, vai virar menos agora. Deixa eu fiz aqui. Já tenho menos aqui antes, né? Menos J, menos cosseno θ. Cosseno de 60, né, no caso. E esses aqui vão ser os componentes que a gente vai ter. Então, se a gente parar para analisar o que a gente vai obter aqui no final. A gente tem um 0,9 e 1,4 seno de J aqui, tudo na direção menos J. Eles vão se somar essas componentes por serem negativa e negativa. E a gente também tem o 1,4 na direção menos I. Então o vetor vai estar para baixo e para a esquerda. Né? Se a gente for pegar uma base vetorial, como a gente assumiu ali, para baixo e para a esquerda. Então vamos lá fazer. Fazendo essas multiplicações aqui, a gente vai ter que ver se ele é igual a
menos 0,52i menos 1,635 na direção J. Como para saber o módulo do vetor, a gente tem que tirar a raiz quadrada das componentes, né? Vai ser esse primeiro termo aqui ao quadrado, mais esse segundo termo aqui ao quadrado, certo? Então, fazendo esse módulo tirando tudinho, tirando a raiz, né? As duas componentes vão ser positivas por estarem ao quadrado. A gente vai ter que o VC, um módulo, ele é igual a 1,873. Como a gente converteu tudo para metros, ele vai estar metros por segundo. Que foi a velocidade em segundos que o enunciado deu. Certo? E a resposta, cada 100%, deve ter vários outros jeitos de fazer, óbvio, mas eu assumi a base vetorial e fui fazer o cálculo 100% vetorial. É isso. Meu nome é Erison Maico e tamo junto.